Se a gente fizer, né, o que foi feito com a gente, a chance da gente quebrar, né, o filho da gente é muito grande. É fácil? Não é fácil. Porque ia ser muito fácil se a gente tivesse só a missão de educar crianças, né? Seria perfeito. Mas é preciso que a gente tenha as ferramentas, que a gente conheça, né? Eu falo sempre, a gente tem que conhecer o correto e fazer o possível. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao UnineCast, o podcast que transforma informação técnica em conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando todo o processo. Eu sou André Coalho. Eu sou a Gabi Zaleski. E hoje no episódio número 42, olá, lindo, hein? Vamos falar sobre as bases e ferramentas para uma educação positiva, respeitosa e com prevenção de abusos. E antes da apresentação da nossa convidada de hoje, vamos para os nossos recados. Bom, pessoal, a gente está aqui lembrando vocês que a gente vai estar no Brasil no dia 5 de outubro desse ano, de 2024. Reunimos 13 dos nossos especialistas que já passaram por aqui. A gente vai estar celebrando num evento, levando informação diferenciada para vocês em todos os pilares que a gente atende aqui do nosso podcast, desde imigração para os Estados Unidos, a parte de business, saúde, negócios. A gente vai estar juntando alguns especialistas, vamos estar lá nesse evento, falando também sobre o mundo corporativo, né? Como ser um ser humano integral dentro do mundo corporativo. Não esquecer de valores, não esquecer de essências, prezando informação, né? Informação técnica também, que é muito importante. E muito importante a informação sobre saúde e bem-estar da medicina integrativa que a gente vai ter presente lá também. É que a gente já falou sobre isso em outros episódios, né? E agora eu tô pensando nisso. Para hoje a gente ter alta performance, ter um bom desenvolvimento dentro do business ou dentro de uma companhia, você tem que estar bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Então, a gente está muito feliz e muito grato com essa oportunidade desse projeto e desse evento, né? De todo mundo ter topado a ideia. Vai ser uma coisa incrível. Vai ser muito bom. E outro recado também importante. Pessoal, a gente está muito animado aqui para compartilhar com vocês uma novidade do canal, uma parceria que nós iniciamos com uma empresa americana, de soluções contábeis, a Quick Ledgers. Eles oferecem soluções contábeis aqui nos Estados Unidos. Então, independente do país onde vocês estão escutando a gente, se é no Brasil ou se é fora do Brasil, se vocês têm interesse em ter uma empresa aqui nos Estados Unidos, poder contar com as soluções deles, eles estão oferecendo um desconto de exclusivo. 20%, um desconto exclusivo para os seguidores aqui do nosso canal. E eles têm uma plataforma, isso que é muito bacana, eles têm uma plataforma de fácil acesso, integrada, e que vai facilitar muito o trabalho do empresário. Então ele vai economizar tempo e economizar dinheiro também, porque a solução ela utiliza sistemas que agilizam o processo. Empresas de todos os tamanhos, Empresa de todos os tamanhos, mas se você tem uma startup ou uma empresa de pequeno porte, eles também têm soluções perfeitas para isso. Maravilha. Então, se vocês têm interesse e querem aproveitar, o QR Code está aqui na tela, vocês escaneiam e economizam 20% de desconto em qualquer solução contábil. É isso mesmo? É isso aí. Maravilha. Vamos chamar a nossa convidada de hoje, então? Vamos nessa. Então vamos apresentar a convidada de hoje, Thalita Ferreira, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. É casada, tem 2 filhos, é formada em Relações Públicas e também é mentora parental em Educação Positiva e Emocional. Thalita, seja muito bem-vinda ao UnineCast. Ei, gente, tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui, viu? Eu estou muito feliz com o convite. Obrigada. Seja bem-vinda mais uma vez. A Thalia a gente conhece há alguns anos, né, Thalita? E
por destinos diferentes, até hoje de países diferentes, né? Quando a gente se conheceu, você estava em Portugal ainda, né? Sim, eu morava em Portugal. Fazem, acho que uns 3 anos que a gente se conheceu. E eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te agradecer, e eu queria deixar aqui a nossa gratidão, né? Nossa, Nossa gratidão, porque a gente se conheceu num momento tão delicado da nossa vida, né? Você, com o teu conhecimento, né? Você me trouxe um conhecimento muito importante que eu passo para muitas mulheres que eu conheço, que foi conhecer sobre a mandala lunar, né? Sobre acho que até num outro momento a gente pode contar um pouquinho mais. Tem um episódio que eu falo sobre isso, né? E eu queria agradecer muito você, porque você me trouxe um autoconhecimento e uma possibilidade na minha vida muito especial. Então, eu quero deixar o meu agradecimento pelo teu carinho, por ter compartilhado o teu conhecimento e numa terapia tão bonita a gente ter possibilitado a vida e trazer o Nicola para perto da gente. Obrigada, Thalia. Isso aí, obrigado. Eu fico feliz e orgulhosa, né? Eu confesso que dá um quentinho aqui no coração, né? De saber que a gente conseguiu isso, né? Vocês, claro, que tiveram assim a maior parte né? Como é que eu vou dizer? Do trabalho, né? Mas eu consegui possibilitar isso através do que eu sabia, né? Através do meu conhecimento. Isso foi muito feliz, assim. Eu sou muito feliz mesmo com esse trabalho que a gente fez junto. Muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto contigo que também faz parte do nosso dia a dia, que é uma educação positiva. Mas eu tenho certeza que para muita gente que está nos ouvindo, talvez esteja ouvindo esse termo pela primeira vez. Compartilha com a gente assim, o que é educação positiva? Vamos lá. Bom, eu gosto muito de trabalhar a educação positiva e de falar assim, de onde que saiu isso, né? Porque assim, a educação positiva, ela vem através de 4 pilares. A gente, dentro da educação positiva, a gente aborda o respeito em 360 graus, né? Que é um conceito que eu aprendi com a Gibal Chita, da Criação Consciência. A educação emocional, que vem do conceito da inteligência emocional, desenvolvida pelo Daniel Goleman. A disciplina positiva, que foi onde eu entrei, e aí eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, né? A primeira vez que eu ouvi falar de educação positiva foi através da disciplina positiva, que foi criada pela Jane Nelson, né? Com base na psicologia adleriana, e a comunicação não violenta, que é um conceito desenvolvido pelo Marshall Rosenberg, né? E super difundido no Brasil pela Elisama Santos. E a parte técnica ficou aí. Né? Eu gosto muito de falar de onde que vem, para as pessoas não entenderem, não acharem que é uma criação da nossa cabeça. Tem muito estudo científico por trás, tem muita gente, né, que já pesquisou, que já estudou e que já trouxe para nós que a educação positiva, ela traz benefícios para os nossos filhos, ela cria habilidades de vida para os nossos filhos. Né? Então, eu gosto de deixar os nomes até para as pessoas pesquisarem depois e ver que tem muito estudo. Né? O Adler mesmo, que é onde a Jane Nelson bebeu para trazer a disciplina positiva, ele é de 1800 e qualquer coisa. Né? Então, assim, já tem 2 séculos, é antigo. E né, a gente pode citar a Maria Montessori também, que já é um conceito muito antigo e que traz também, né, essa questão muito da autonomia da criança, né, do respeitar o desenvolvimento infantil. Então, tem muita gente, né, trazendo para a gente esses conceitos. E aí a gente só juntou tudo e criou esse termo de educação respeitosa. Tá preparado? A gente curte muito. Em Montessori a gente gosta bastante também. Eu tenho trazido algumas vezes um pouquinho sobre a parte da educação que a gente escolheu para ter com o Nicola,
Eu tenho certeza que a gente vai falar um pouco sobre isso, eu não tenho o conhecimento que você tem, mas assim, o pouco que eu absorvi e que eu busquei, foi exatamente pensando na parte positiva, né. Eu não eu não posso dizer, assim, que eu fui criada da forma tradicional, porque não foi. Então, algumas vezes aqui no alguns episódios a gente conta um pouco da nossa experiência, sabe, Thalita, de que maneira que a gente escolheu, até a nossa comunicação com ele, É. sabe, de que forma que a gente se comunica. Mas assim, ó, eu particularmente não tive uma infância de apanhar, de de repreensão. Se tive as situações, foi, talvez até inconscientes da minha mãe, por falta de conhecimento, né, mas nada muito então eu também, automaticamente, eu não replico isso. Eu replico baseada nas minhas crenças, né, mas assim, não de forma tão agressiva. Mas eu sei que isso vai fazer toda a diferença. Então, hoje eu tô bem animada para esse bate-papo, aproveitar, aprender contigo, né, a gente tá aqui como aluno mesmo, para aprender ainda mais, porque eu tenho certeza que isso a gente vai levar pra nossa vida. Né, amor? Excelente. Conta mais pra Esse, gente, co- Thalia. isso que você traz, né, a sua educação já não foi tão autoritária, né? Mas eu sempre me questionam isso, assim, você fala assim, nossa, mas tá tão difícil educar hoje, né, hoje em dia, né, por que as crianças estão do jeito que estão? Ou a pessoa fala assim, não posso bater, não posso pôr de castigo, eu vou fazer o quê? Isso são coisas que eu já ouvi, né, quando eu estou atendendo as famílias, né? E aí eu sempre levanto esse questionamento, né? Assim, por que hoje está mais difícil de educar as crianças? E aí, quando eu conto essa história, né, essa história não é minha, essa história a Jenny que conta, né, na disciplina positiva, que ela fala o seguinte: antigamente, nós éramos todos muito submissos, né? Então, as mulheres ficavam em casa, os homens saíam para trabalhar e os homens eram submissos aos patrões, né, aos chefes. A gente morria de medo de perder o emprego, então a gente aceitava, a gente aguentava muita coisa, né? E aí os homens chegavam em casa e mandavam nas esposas, e elas obedeciam ou pelo menos fingiam que obedeciam. Então para as crianças ficava aquela visão de que a minha mãe obedece o meu pai, né? Então os pais eram submissos no trabalho, as mães eram submissas aos pais, e aí as crianças eram submissas às mães e aos pais, né? Então eu costumo falar que os bons e velhos tempos não eram tão bons assim, né? Porque era todo mundo submisso. Né? Eu já escutei isso, mas antigamente que era bom, né? Antigamente os filhos, minha mãe olhava para mim e eu obedecia, né? Morria de medo. Morria de medo. E aí eu costumo falar que não era uma educação, era quase um adestramento, né? Porque a gente foi adestrado, né? Eu pelo menos vim de uma educação bem autoritária ainda. Então assim, a gente era adestrado, a gente não era educado. E aí as pessoas costumam falar, né? Mas eu cresci, eu sou uma boa pessoa por causa disso. E eu costumo falar que não é por causa disso, é apesar disso. Né? Apesar disso, você se tornou uma pessoa boa, uma pessoa honesta. Mas quais são as suas dores, sabe? Porque a gente cresce com muitas dores quando a gente vai revisitar essa criança interior nossa. A gente vê o tanto que ela é machucada, né? O próprio fato da gente achar que a gente está passando a mão na cabeça quando a gente não bate numa criança, a gente vê que a gente está machucado. Né? Porque se você bater em cachorro é crime, em idoso é crime, em mulher é crime, tem que ser mesmo, né? Por que em criança é educação? Né? Onde que veio, né, essa teoria de que a gente tem que fazer as crianças se sentir mal para se portarem bem? Basicamente é isso, né? Essa frase também é da Jane Nelson. De onde que surgiu essa ideia maluca de que é preciso fazer com que as crianças se sintam mal para que elas se comportem bem, né? Então, existe um outro caminho, existe um outro lugar, né? Que não é nem a permissividade, que também não é amoroso, não é respeitoso,
e também não é autoritário, né? É o meio do caminho aí. Equilíbrio, Porque né? eu costumo, o equilíbrio, o caminho do meio. Porque eu costumo falar assim que quando a educação é autoritária, a criança está sendo desrespeitada. Quando a educação é permissiva, o adulto está sendo desrespeitado. E aí um dos pilares é o respeito em 360, né? Então, eu respeito o meu filho me respeita, e nós, enquanto família, respeitamos a comunidade. Né? Então, todo mundo tem que se sentir respeitado nessa relação. Se tiver alguém se sentindo desrespeitado, está errado. Não é educação positiva. Né? Nossa, essa questão do que a família representa na comunidade dela é muito forte também, né? Porque às vezes a gente pode pensar que a gente está ali na nossa casa com a nossa família e não importa o que acontece lá fora, mas não é bem assim, né? Se for pensar bem, às vezes teu vizinho está tendo, ou o vizinho da frente, ou qualquer vizinho, ele está tendo atitudes na casa dele, ou com a família dele, mas que podem estar afetando o entorno, aí você vai começar a pensar melhor, né? Peraí, deixa eu cuidar do que eu faço aqui, do que a minha família, e se eu estou sendo respeitoso em meu entorno. Isso é muito sério e é muito importante. Eu sei que talvez eu vou entrar em outro viés, mas assim, não tem como não falar de educação e a gente não correlacionar depois com o adulto, né? Com a forma que o adulto se relaciona, porque eu acho que é só um reflexo, né? Hoje nós estamos trazendo isso à tona de educação e falando de criança, de filhos, mas as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Então hoje a gente está produzindo seres humanos com mais valores, né? Então eu acho que esse desafio, quando você fala do vizinho ali da frente, talvez o que está afetando, a gente já trouxe diversas vezes esse tema, né? Hoje o ser humano hoje, o homem hoje, a mulher hoje, ela é um reflexo da criança que ela foi, da educação que ela foi. Então é muito delicado, eu sei, tá? Não, é um desafio que você deve enfrentar, né? Porque comunicar essa forma de educação com as pessoas não deva ser uma coisa muito simples, porque cada um gosta de pensar no seu quadradinho, né? Mas é muito gratificante e honrosa da tua parte, assim, estar à frente e levar isso como informação, porque as pessoas precisam. Isso vai impactar em toda uma sociedade. Exatamente. Incrível, é incrível. E é um desafio, né, Thalita? Porque no dia a dia não é uma coisa fácil, né? Não é fácil. Eu costumo falar que a educação positiva ela vai trazer o mundo melhor. Né? Eu brinco que a gente muda o mundo uma família de cada vez. Assim, porque é libertador você ver, e já tem, né? Adultos que cresceram com uma educação positiva, e você vê o ser humano incrível que aquela pessoa se torna, sabe? Porque é uma pessoa com muita empatia, é uma pessoa que consegue enxergar o outro, é uma pessoa segura de si, né? Então ela entende o valor que ela tem perante o mundo, e isso é muito bonito de ver, né? E é o que você estava falando antes da questão de impactar, né, que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Eu falo que a educação positiva ela é muito mais sobre os pais do que sobre as crianças, né? Muito mais. É muito mais sobre a gente olhar a gente, ver o que dói na gente e tentar curar, para fazer com que a gente crie seres humanos mais saudáveis emocionalmente, né? Do que sobre eles. Então, por isso que quando eu comecei, o meu primeiro curso foi o de disciplina positiva, quando eu decidi. Na verdade, a primeira vez que eu tive contato com esse tema foi através da comunicação não violenta. Vou contar um pouquinho, né, para vocês entenderem como que eu cheguei até aqui. Assim. Eu, na época, eu trabalhava no Banco do Brasil, né, eu era funcionária do Banco do Brasil, e aí a gente fez um curso de comunicação não violenta no ambiente corporativo, né? E eu achei aquilo sensacional. Eu falei, gente, mas se tem isso para adulto, deve ter comunicação não violenta para criança também. E fui pesquisar,
na internet, no bom e velho Google, né? E achei esse termo, disciplina positiva. E foi aí que eu comecei a estudar, comprei o livro, né? Até aquele aqui, que é o livro clássico da disciplina positiva, né? Da Jane Nelson, aonde ela traz esses termos, né? Onde ela traz. Só que o que eu senti que faltou na disciplina positiva e que me fez buscar outras ferramentas, né? É justamente que a disciplina positiva, ela meio que ensina várias estratégias que são legais, que são interessantes, de você trabalhar com seu filho, mas fica nisso, fica na criança, né? E eu acho que a gente precisa de trabalhar mais na gente. E aí foi que eu fui trabalhar com educação emocional, né, inteligência emocional, fui buscar outras ferramentas, porque se você ficar só com, se o seu filho gritar, você faz isso. Se o seu filho bater, você faz isso. Você não tá, você volta naquilo. Tá certo que é de uma forma muito mais amorosa, mas você ainda está adestrando, você não está educando, né? Você está dando ali comandos para ele de uma forma muito mais respeitosa do que simplesmente botar de castigo ou bater, é claro, né? Já é uma evolução, mas ainda fica na questão de que habilidades de vida a gente está desenvolvendo com essa criança, né? Principalmente que habilidades emocionais a gente está desenvolvendo com essa criança. E eu acho que o segredo de tudo é a inteligência emocional, a gente ensinar para essas crianças como, né, expressar os seus sentimentos e como expressá-los de uma forma funcional. Né, o segredo está aí. Você conseguir fazer com que essas crianças se expressem, né, reconheçam o que estão sentindo. E aí eu falo por mim mesma, eu antes de fazer terapia, eu nem sabia se eu estava com raiva, se eu estava frustrada, eu sabia que aquilo não era bom dentro de mim, né? Me incomodava, me doía. Mas eu falei, mas gente, isso é o quê? Isso é raiva? Isso é frustração? Isso é tristeza? Né? E aí só quando eu fui fazer terapia, com 30 e poucos anos, que eu fui aprender a identificar o que eu sinto dentro de mim. Né? E aí eu acho que isso é muito forte, porque a gente precisa de fazer com que essas crianças tenham esse repertório emocional, né? Entendam o que eles estão sentindo, entendam que tem formas funcionais de expressar tudo aquilo. Né? Esses últimos anos, o Nicola está com 2 anos e meio, né? E esses últimos anos eu tenho lido mais, estudado mais, não tanto quanto eu gostaria, pela questão de tempo mesmo, mas o que eu posso, eu entrego meu 100%, né? O primeiro livro que mexeu comigo com a maternidade foi um livro que você me indicou, quando eu estava gestando ainda, estava grávida do Nicola, foi acho que As Sombras da Maternidade. Foi isso? Foi, né? Ali já me deu virou uma chavinha, já mudou muitos conceitos. Eu reli esse livro, não por completo, eu reli ele algumas partes e me conectei com ele de novo agora, recentemente, que eu precisei dele. Mas uma das últimas coisas que eu ouvi não tem muito tempo, e até a gente conversou sobre isso, eu vou contar um pouquinho rapidamente aqui para contextualizar. A gente, no dia a dia, porque assim, é muito fácil a gente adquirir conhecimento, a gente gravar o podcast, né? A gente tá aqui bonitinho, a gente se organiza, mas é no dia mesmo, no dia a dia, no pega pra capá, que a gente vai ver se realmente a gente põe em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Eu tenho um defeito que eu tenho um tempo de resposta muito rápido, assim, para as reações, né? São crenças e eu tô trabalhando isso, mas eu não sei se você vai lembrar dessa situação. O Nicola é pequeno. Então, assim, para derrubar um copo com alguma coisa, jogar uma comida no chão, alguma coisa, gente, não dá, eu não consigo nem piscar. Eu pisquei, aconteceu. E a primeira reação que a gente tem, ou que eu tive, foi o grito vir aqui para dizer não! Para! Olha para isso! A vontade é tão grande porque é instintiva. E cada vez que isso acontece, a gente respira, né, amor? Filho, mais atenção, olha, segura com as 2 mãos, mas a vontade por dentro. Então, assim, agora eu percebo que depois de 50, 60, 100 vezes, sei lá, que isso já aconteceu, a gente já faz isso com mais naturalidade.
Mas isso me virou a chave, Thalita, uma vez que eu li assim, quando uma visita chega na sua casa pela primeira vez, se ela está tomando um café e ela derruba um copo, uma xícara de café na sua toalha limpinha, você vai falar o quê? Não foi nada, tá tudo bem, a gente limpa aqui, tá tudo certo. Agora, o seu filho, que é uma criança, que está aprendendo, né, que a psicomotricidade dele está sendo treinada, evoluindo e tal, se isso acontece diariamente, você faz o quê? Você grita? Cara, aquilo mexeu tanto comigo, Thalita, que lembra, amor, a gente conversou sobre isso, e aí a gente aproveita essas situações de dia a dia para treinar, mas as primeiras vezes, realmente, dá vontade, assim, não, cuidado, não faça! Eu já tive várias reações dessas, né, de dar um grito na hora, rápido, assim, não. Não, mas hoje a gente assim, não faz com tanta Hoje a gente frequência. tá tomando mais cuidado, mas eu tenho certeza que isso vem da forma que a gente foi criado. Com certeza. Eu fui criado, eu ouvi isso em casa. Você deve ter ouvido isso em casa. E eu lembro que nos meus primeiros filhos, meus 2 primeiros filhos, os mais velhos, eu repliquei o que eu aprendi em casa. O que eu vi, que eu achava que era normal até, né? A gente não, sei lá, fica instintivo, como você falou. Você fala assim, total. é instintivo. Na verdade, não é. Foi programado assim. Não É um programa. Não é Então, eu instinto. concordo. Foi uma programação que você recebeu. Então, eu fico pensando que com o Nick, eu acabei tendo uma nova oportunidade, eu já com conhecimento diferente, e com você também tendo um conhecimento diferenciado e querendo aplicar isso com o Nick, né, na sua primeira experiência, eu estou tendo a oportunidade na minha terceira experiência de fazer diferente. Então, eu já estou muito melhor. Ainda de vez em quando soltam uns não alto, né? Mas é o instintivo, mas eu estou me controlando bem mais, assim, nessa parte de entender, ser menos reativo, né? Acho muito legal isso. E é legal, Thalita, o casal tá alinhado nessa frente. Isso é muito importante. É uma coisa que eu vejo muito, né, quando eu estou atendendo os pais com a mentoria, é que normalmente é assim. E aí eu já vou aproveitar para explicar os tipos de parentalidade. Normalmente, como é que acontece? Como é que as pessoas chegam até mim? Eu tenho um pai muito autoritário dentro de casa e às vezes uma mãe muito permissiva dentro de casa. E aí a mãe permissiva normalmente vem até mim e fala assim: você tem que falar com ele, que não pode sair xingando, que não pode sair, né? E aí eu realmente tenho que falar com ele, mas normalmente eu também tenho que falar com ela que a criança também não pode sair fazendo tudo que ela quer. Normalmente é assim, né? Então é encontrar esse caminho do meio. E aí isso que você falou é fundamental, porque não adianta, sabe? Se eles não alinharem e falar assim: não, ok, tá, eu entendi, a educação que nós vamos optar é essa, e nós vamos trabalhar juntos, e nós vamos fazer juntos, não funciona, porque aí a criança fica perdidinha. Ela fala assim: não, mas a minha mãe fala uma coisa, o meu pai fala outra, aí, né, e aí se ela convive com outros adultos, com avós, com avós, constantemente, né, que não seja só no almoço de domingo, por exemplo, e aí o meu avô e minha avó falam outra coisa, né, e aí fica muito perdido na cabeça da criança isso. Então, pelo menos dentro de casa, os adultos com que essa criança relaciona diariamente dentro de casa, precisa de ter essa cabeça de que a educação que nós vamos fazer é essa, né? E aí, dentro da educação respeitosa, né, da educação positiva, a gente trabalha com quatro tipos de pais, né? A gente trabalha com o pai autoritário, que é a maior parte de nós fomos educados por pais autoritários, e aí nós temos pais que falaram assim: não, mas eu apanhei, eu fiquei de castigo, isso tudo é horrível, eu não vou repetir isso com os meus filhos. Só que não sabem muito bem o que fazer, e aí se tornam permissivos, né? Aqueles que não sabem pôr limite, que não sabem pôr regra, que a criança dorme a hora que quer, come a hora que quer, vai para a escola a hora que quer, faz o para casa a hora que quer. E isso é uma questão de permissividade, porque a criança precisa de disciplina, né? Só que essa disciplina tem que ser dada com
a gente fala firmeza e gentileza, né, um conceito da disciplina positiva, e aí a pessoa fica perdida, fala assim, tá, eu não vou bater, eu não vou xingar, não vou pôr de castigo, e aí deixa a criança fazendo o que quiser. E tem um terceiro conceito, que para mim eu acho que é o pior deles, né, que é o pai negligente, que é o pai que não se envolve com os filhos de uma maneira nenhuma, né, porque o permissivo está ali tentando, o autoritário está ali tentando, por mais que não seja o ideal, eles estão ali tentando, e aí tem o negligente, que nem as necessidades básicas, às vezes, da criança é atendida ali, né, com essa parentalidade. E tem a parentalidade positiva, que é esse conceito que a gente traz, né? Onde a gente tem limites claros, e aí eu gosto de deixar isso muito claro, porque todos os perfis de parentalidade positiva que eu sigo, tem gente que fala assim, mas se você não bater na sua criança, né, ela vai crescer e vai dar na sua cara. Cansei de ler isso em comentário de haters de parentalidade positiva. E eu não entendo esse conceito, né, de que se eu não bater no meu filho, ele vai me bater quando eu crescer, não faz nenhum sentido. Mas ao contrário disso, eles acham realmente que se você não tiver uma educação autoritária, não tem nenhuma outra que não seja permissiva. E aí não é assim que funciona, né? A disciplina, quando a gente fala em educação positiva, a disciplina ela é assim o principal. Essa criança precisa de disciplina. Essa criança precisa de limite, ela precisa de conhecer, né, e viver no seu dia a dia as regras sociais. Claro que de uma forma respeitosa, então quando a gente diz respeitosa, é baseado na comunicação, é baseado no encorajamento, na autonomia, né, e principalmente, quando você falou do seu menino derrubando o copo, respeitando o desenvolvimento infantil, né? Eu costumo brincar que desenvolvimento infantil deveria ter, lá quando a gente está fazendo curso de gestante, devia ter uma aulinha de desenvolvimento infantil, sabe? Deveria ser assim, uma coisa que deveria ser mais difundido. Porque se um adulto derruba algo, a primeira coisa que a gente fala, mas você machucou, mas está tudo bem, você precisa de ajuda, né? E uma criança que ainda não tem coordenação motora para isso, né? Ela derruba as coisas e a gente, primeira coisa é o que você falou, o primeiro impulso que a gente tem é de gritar com ela. Falei, mas olha o que você fez, né? Você não serve para nada, e vem aquele monte de coisas absurdas que a gente já escutou aí, né? Então a gente trata os adultos com mais respeito, né, do que as crianças. E aí eu costumo brincar, você falou da visita, né? Eu costumo brincar que com os pais que eu atendo, eu falo assim, você tem que tratar o seu filho igual você trata seu colega de trabalho. Sabe, eu acho que né, ninguém aqui sai batendo no colega de trabalho. Tem mas de uma maneira geral. Né? Tem umas pessoas meio. Mas de uma maneira geral, sabe? Assim, a gente tem um cuidado com as pessoas próximas de nós. Né? Você não vai bater no seu colega de trabalho, você não vai xingar o seu colega de trabalho. Né? Você vai tentar conversar com ele, né, e encontrar ferramentas ali para vocês lidarem no seu dia a dia, com respeito. Mas sabe, né? sabe e aí... Pode falar, desculpa. Não, e aí eu acho que é isso, né? Quando você, né, o André trouxe a questão dos filhos dele, também não se sinta culpado. E aí, quando eu falo para você, eu já falo para todo mundo que estiver ouvindo a gente, né, e vendo. Não se sinta culpado, porque assim, a gente não sabia. Né? Com o Enzo também eu errei muito. Ele tem 13 anos, mas eu só fui descobrir a disciplina positiva quando ele já estava com 6, 7. Então, a primeira infância dele, tadinho, foi ainda na base de uma educação muito autoritária, né? De realmente chamar atenção, e é isso, a questão de nossa, mas você derrubou de novo, né? É uma coisa que eu acabei fazendo muito com ele. A aluna já está pegando a coisa muito mais soft. Não, eu não me sinto culpado, porque eu tenho plena consciência, né, do nível de consciência que eu tenho hoje e que eu tinha antes. E eu sempre achei que estava acertando também, né?
Então tá tudo certo. E hoje eu faço questão de conversar com eles sempre que eu posso e explicar isso. Eu explico. Falei, olha, o pai pensava dessa forma antes. Hoje eu sou diferente, eu penso diferente por causa disso. Eu explico para eles. Então sempre que há oportunidade, né? Foi uma atitude muito legal que o André teve, assim, de conversar, né? De abrir o jogo. Muita coisa eu converso com eles. Por quê? Porque o Nick também, o Lucas e a Vitória, eles de vez em quando vêm aqui em casa, ou a gente se vê lá na loja e tal. E eles adoram o Nick, né? E brincam com o Nick. Então, e eles estão vendo hoje como é o pai deles. Hoje, com um irmãozinho deles, né? Então, eles vão ver que tá diferente. Óbvio que tá diferente. Que bom que está diferente. Então, eu tento conversar com eles para explicar, né, o que eu tô enxergando hoje e para quê? Para que quando eles tiverem os filhos deles, eles não façam igual eles aprenderam quando eles eram pequenos. Eles façam mais agora como eu tô tentando passar para eles que eu decidi fazer diferente. Então, olha, esse aqui é o caminho melhor. Então, procurem esse caminho agora, não façam igual daquele no comecinho ali, não. E então tá tudo certo. Essa parte eu não me sinto, me sinto muito bem, tô bem resolvido nisso. E espero que eles entendam. Eu tô enxergando que eles estão entendendo, estão assimilando isso. Aos Comunicação poucos, é tudo, né? a forma que a gente está se comunicando e tal, aos poucos eles estão entendendo e vão fazer diferente na história. E aí, toda essa questão de passar de pais para filhos, né, para por aqui, e aí eu comecei já uma nova história e eles vão retomar essa nova história, não repetir o que aconteceu, como a gente acabou repetindo, né? Eu, por exemplo, acabei repetindo com meus pais, né? Minha mãe fala que foi muito autoritária, meu pai não fala nada, mas minha mãe fala, eu fui muito autoritária, não precisava disso, e papapá, mas agora já foi, tipo assim. Eu falo, mãe, fica tranquila, eu entendi, agora eu tô fazendo diferente, fica tranquila que eu não vou passar daqui para frente. Que isso é importante, né? Não vou passar essa parte. Outra coisa que eu queria falar importante sobre essa questão, você não faz com o colega de trabalho, ou não faz com a visita, né, e acaba fazendo com o teu filho. Eu lembro que quando o pai pela primeira vez, né, vem aquela responsabilidade. Poxa, eu tenho a responsabilidade de educar uma criança, né, educar um ser humano, que é forte a responsabilidade, né, importantíssima. E eu lembro que quando eu ouvi alguém falar isso, essa questão de com teus amigos você não é assim, né, você não, né? Aí você fica, mas meus amigos eu não preciso educar, não tenho obrigação de educar. E em casa eu tenho obrigação de educar. Então, se eu falhar ali, vai ser um ser humano que vai ter falhas para a sociedade, digamos assim, né? Eu sempre pensei desse jeito. Então, só que não é bem assim, né? Se você for ver, não é bem assim. É ferro e fogo, né? Não precisa ser desse jeito, né? Então, a gente tem que... Eu lembro que eu pensava desse jeito, achava que estava certo também. E não é o caso. Então, hoje, por isso que sempre é importante, a consciência mudando, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, começa a praticar, e aí você vê que existem várias formas de fazer a mesma coisa. É que a partir do momento que você tem consciência e a informação, você vai levar aquela informação até para o teu colega de trabalho, porque ele vai ter um filho, ele vai ter um sobrinho, ele vai ter... muito legal isso, muito bom. Thali, qual que é o maior desafio esse apoio para as famílias, assim? Que as famílias... Olha, o maior desafio é quando eu realmente encontro esses pais que eu te falei, né? Quando um é autoritário e o outro é permissivo. E aí a gente tentar fazer os dois chegar nesse denominador comum, né? Porque, por exemplo, eu atendi, sem citar nomes, né, tudo, eu atendi um casal, por exemplo, que o rapaz, né, que o pai até tinha uma noção de que não podia sair chamando atenção, né, agressões, enfim, mas ele acreditava muito na questão da punição e recompensa, né, que é um conceito, se a minha filha tirar nota boa, ela vai ganhar um PlayStation. Se a minha filha tirar nota ruim, ela não vai viajar no final do ano. E aí
é uma questão que a gente tem que abordar, né? Porque ele já estava ali num caminho legal, onde, não, realmente, eu não vou sair gritando com a minha filha, porque ela é uma criança, né? Violência física, então, nem se fala, porque é crime. A gente nem tinha que estar debatendo isso no pleno 2024, porque agredir um ser humano é crime, né? Tem leis, pelo menos no Brasil, né, e Portugal, eu acredito que para os Estados Unidos também deva ter. Então, nem deveríamos estar falando sobre isso. Mas mesmo a família que já tomou essa consciência de que não tem que ter punição física, acaba adotando esse negócio de recompensa e punição. Né? Uma coisa que se vende muito na internet é aqueles quadrinhos, né, com as estrelinhas, e aí as pessoas, né, se você arrumou a cama, você ganha uma estrelinha. E aí eu entro muito nessa questão de que a gente tem que ensinar para os nossos filhos que ele tem que arrumar a cama porque é o melhor para a família. E não porque sim, e não porque ele vai ganhar uma estrelinha, sabe? Porque senão a criança vai ficar a vida inteira esperando recompensa. E a vida adulta nem sempre tem recompensa. Você tem que fazer muita coisa chata e você não vai ter recompensa nenhuma. Mas você sabe que você tem que fazer. Né? Então, você não vai ensinar seu filho a tomar banho porque ele vai ganhar uma estrelinha. Você não vai ensinar seu filho que ele tem que arrumar a cama porque ele vai ganhar uma estrelinha. E a punição é do mesmo jeito. Né? Se você punir o seu filho porque ele teve uma nota ruim na escola, por exemplo, você está ali negligenciando várias coisas. Primeiro, por que a nota está ruim? Foi porque ele não estudou? É porque ele tem alguma dificuldade? Né? E aí você está evitando com que aquela criança desenvolva, né? Se não a nota boa, que era o ideal, né? Pelo menos assim, a noção de, opa, o que eu fiz de errado para minha nota não ser boa? Né? Porque quando a gente recebe punição, eu vou perguntar para vocês, mas a resposta normalmente é a mesma. Quando a sua mãe botava vocês de castigo ou batia, né, que era o mais comum na nossa época, como que você se sentia depois? Você ficava assim, nossa, pessoa horrível que eu fui, né? Nunca mais eu vou fazer isso. Ou você pensava, assim, da próxima vez ela não vai me pegar. Né? Porque eu pensava assim, da próxima vez eu vou fazer tão bem feito que ela não vai me pegar. Punição não ensina habilidade, sabe? Você não ensina. E eu gosto muito de uma história que tem no livro da Disciplina Positiva, que eu acho que, para mim, né, como dos meus valores morais, seria a pior coisa que um filho meu pudesse fazer. Ela conta a história de uma mãe que o filho dela roubou chicletes na loja, sabe? E aí, para mim, seria assim, né? Se eu ficar sabendo que meu filho roubou alguma coisa, uma criança roubou alguma coisa, eu ia ficar, para mim, acho que seria a coisa mais grave, assim. Né? Mexe mesmo em valores morais meus. E aí, eu achei sensacional a forma como a mãe conduziu. Né? Que ela ficou sabendo, e aí ela já chegou e abriu para ele. Falou assim, olha, eu tô sabendo que você roubou os chicletes da loja tal. Né? Não perguntou, você tem alguma coisa para me contar? Ah, alguém me falou. Não, ela já chegou e já expôs a situação. Eu estou sabendo que você roubou os chicletes na loja. Por que você fez isso? Questionou a criança, né? Aí a resposta da criança foi o seguinte, mas porque lá tem muitos chicletes e é barato. E aí ela questionou, falou assim, pois é, justamente por ser barato, pensa quantos chicletes essa pessoa precisa de vender para pagar o aluguel dela. Quantos chicletes ela precisa de vender para pagar o funcionário dela? Né? E aí veio a questão, assim, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, amanhã eu vou lá pagar ele. Então a própria criança já veio e falou, realmente, né? Eu vou lá pagar ele. E aí ele foi, a mãe foi junto para dar o apoio, porque a gente pode dar o apoio, né? A questão de dar o apoio emocional ali. Mas a criança foi lá pagar. E a criança chegou na conclusão de que deveria ir lá pagar. Tirou o dinheiro da mesada dele, tá? Do porquinho que ele tinha lá, e levou para pagar o rapaz dos chicletes. Então, assim, ali ela ensinou uma habilidade de vida para ele. Né? Você não vai roubar, é errado roubar, porque a pessoa precisa de vender, sei lá, 300 chicletes para pagar o aluguel dela. Então, você não pode roubar. Nem que seja um.
Ensinou habilidade e ensinou até como é que funciona o negócio, né? Porque as lojas existem também para terem lucro, né? Então, para dar Exatamente. o suporte para a população, mas também para a comunidade ali, mas também para ter lucro, né? São negócios, fazem parte, né? Que bacana, é muito legal mesmo. Eu acho que é nessas Eu acho. situações, né? Desculpa, não entendi, Gabi. São nessas situações de problemas, vamos dizer assim, que a gente vai encontrando soluções com esse Uhum. tipo de apoio, né, que os pais recebem. A gente, como eu sou mãe de primeira viagem, então assim, meu, depois que eu leio, às vezes, eu gosto muito do Instagram, né? E depois que eu leio, às vezes, alguma matéria relacionada a algum assunto específico, e eu me pego naquela situação, algumas vezes, quando é a primeira vez, cara, eu só vou ver quando eu já falei, quando eu já briguei, quando eu já chamei atenção. E aí eu pensando que era da maneira mais certa. Não, e eu vou aprendendo. Então, assim, apoio aos pais. Hoje a gente sabe que existem profissionais que apoiam, mas também tem outras formas, né, Thalita? Tem livro, que mais que tem hoje? Além da internet, tem livro, tem apoio de mentoria, assessoria, que mais? Aí tem o apoio dos mentores parentais, né, ou educadores parentais, é um termo que se usa também. Tem livros tem inúmeros, assim, tem pessoas sensacionais, né, nesse caminho. Recomendo começar até pela Disciplina Positiva, que foi o livro que eu mostrei para vocês, porque ele é muito interessante para você ter essa noção, né? Não, peraí, tá. Eu não preciso de bater, mas também não vou deixar eles fazerem o que eles quiserem. Vamos seguir por aí. E aí eu acredito que se realmente for interessante, se essa família estiver realmente buscando essa, essa evolução, né? Ela vai, do mesmo jeito que eu fui, ela vai vendo que tem lacunas na disciplina positiva e vai buscando outras formas, né? Igual eu falei, a gente trabalha muito a questão também da comunicação não violenta dentro da família. É um dos conceitos que eu costumo, logo nos primeiros encontros com os pais, eu já trabalho a questão da comunicação não violenta, né? Eu dou um exemplo muito fácil, assim, por exemplo, quando você chega em casa, seus filhos não, vamos supor que era trabalho deles, lavar a louça, né? E aí você chega em casa cansada do serviço, depois de um dia cansativo, você chega em casa, a louça está empilhada, né? Na primeira coisa que dá é vontade de gritar. Vocês não fazem nada direito, vocês são os egoístas, né? E a comunicação violenta traz 4 passos muito interessantes, que primeiro é você falar sem julgamento, né? Então você vai falar assim: eu vi que a louça está em cima da pia. É sem julgamento, você não está julgando nada. Eu vi que a louça está em cima da pia. Né? E aí você vai falar o teu sentimento em relação a isso, né? Você olha, eu chego muito cansada, eu preciso, né, que a casa esteja limpa quando eu chego em casa, porque eu estou muito cansada, né? E aí a gente trabalha essa questão de você também identificar os seus sentimentos, né? Por isso que a educação emocional também é importante. Até para você conseguir expressar para os seus filhos que sentimento que você está sentindo, né? Então você também precisa falar, não, eu fico chateada, eu fico cansada, eu fico frustrada quando vocês não lavam a louça, né? E aí você apresenta a tua necessidade. Eu preciso formular, né, de forma clara e objetiva quais são suas necessidades. Eu preciso da louça lavada quando eu chego em casa, né? E aí juntos vocês buscam soluções, né? Então o que nós podemos fazer? Nós vamos organizar uma escala de louça. Na segunda lava a Ana, na terça lava o João, na quarta lava, né? E aí faz a escala de louça e eu peço que vocês cumpram essa escala. Por exemplo, é um exemplo, né? Porque aí vocês decidem juntos mesmo o que vai ser feito. Então é muito importante observar esses 4 passos, né, da comunicação não violenta quando a gente vai trabalhar. E a comunicação não violenta, igual eu falei, o primeiro acesso que eu tive a ela foi através do mundo corporativo, né?
foi através de um curso no banco. Então, assim, ela cabe em qualquer relacionamento, inclusive eu acredito que principalmente no relacionamento do casal também, né? Porque a criança, ela é uma excelente observadora. Então, ela vai observar o relacionamento dos pais e ela vai replicar aquele relacionamento, o que está acontecendo ali. Então, não adianta nada também você até se esforçar nessa comunicação não violenta com seus filhos, mas o casal viver na base da patada, sabe? Da batatada, né? Não dá. Então, tem que ser uma coisa que você tem que trazer para dentro do lar mesmo, né? Eu gosto, todos os envolvidos têm que estar ali se esforçando para isso, né? Até para a criança ver aquilo como algo natural. Se você faz isso desde que eles nascem, às vezes nem vai precisar de ser ensinado, porque eles vão naturalmente, né? Agora, quando a gente acessa esse conteúdo depois que eles já estão, né, na nossa família, então a gente aprende todo mundo junto, né? Principalmente essa questão da observação sem julgamento, né? Dessa fala sem julgamento. É muito difícil a gente fazer isso. Eu, pelo menos, tenho dificuldade até hoje, né, de formular uma frase sem colocar nenhum adjetivo nela. Né? Você deixou a louça na pia. Nossa. Você não colocou a toalha, não tirou a toalha de cima da cama. Né? Você não arrumou a sua cama. É muito difícil a gente fazer isso sem nenhum julgamento. É um trabalho que precisa de ser feito. Pelo menos eu tenho. Usando ainda o nosso idioma, que a entonação muda todo o significado da frase ainda, né? Né? E é sem entonação também, né? O mais brando possível, porque a ideia é justamente essa. Né? Tem pós-graduação disso pra gente fazer? É verdade. Era importante, né? Gente, essa parte pegou pra mim, hein? Pegou para você, amorzinho. Pegou para mim. Qual que é a influência hoje em dia, né, das redes sociais com relação à educação positiva ou educação não violenta? Como é que isso tá acontecendo? Olha, eu fico meio com medo de falar, porque não tem jeito, né? A gente, nas redes sociais, o algoritmo pega a gente. Às vezes a gente é atraído pelo algoritmo, né? E aí, como eu estou nesse meio, eu vejo uma movimentação muito bacana de gente que está nesse caminho junto comigo, de outros educadores parentais, de algumas pessoas que fazem até um trabalho sem fins lucrativos mesmo na internet, né? Eu posso citar, por exemplo, a Sheili, eu acho sensacional o trabalho que ela faz, e aí no caso dela vem na questão da prevenção do abuso, né? Que é muito importante também, e não é o foco dela, ela, na verdade, trabalha com oratória, né? O foco dela é treinar oradores, mas ela viu o perfil, né, dela crescendo, viu essa quantidade de gente entrando, e ela, peraí que eu vou fazer esse serviço, né? E realmente ela não está ganhando dinheiro com isso, né? O trabalho dela que ela ganha dinheiro é com oratória, mas ela pegou esse caminho aí de fazer com que as redes sociais sejam lugares mais seguros, né, para as crianças. E então eu vejo muita gente bacana fazendo um trabalho muito legal. Mas também, né, é o que eu estava falando com vocês mais cedo, tem muito hater. Então você vê que ainda é alguma coisa que precisa de ser mais falado, né, de ser ampliado. Tem muita gente, porque eu acredito que essas pessoas que acham, né, que uma educação positiva é ser, sei lá, molengão, né, é ser uma pessoa que não tem pulso, enfim, eu acho que são pessoas que ainda estão muito machucadas, né, porque é aquilo que eu falei com vocês, para a gente fazer uma educação positiva na casa da gente, a gente precisa de se curar. O primeiro passo
né? É você falar assim, não, o que fizeram comigo não foi certo, né? Isso que fizeram comigo não foi certo. Eu respeito né, o que os meus pais fizeram, porque era o que eles tinham, as ferramentas que eles tinham. Naquela época mal tinha livro sobre isso, né? O que tinha na década de 80 era em inglês. Então, eu super, assim, entendo que eles fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Mas hoje, né, e aí no início eu citei os nomes, né, das pessoas que trouxeram esses estudos, justamente para as pessoas entenderem que existe estudo, né, existe ciência por trás disso que a gente está falando. Existe toda uma questão de que se a gente fizer, né, o que foi feito com a chance da gente quebrar, né, o filho da gente é muito grande. E eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe que está verdadeiramente, genuinamente, né, preocupado com o filho, vai querer que esse filho cresça com essas dores, sabe? Então, o primeiro passo é olhar para dentro da gente e falar assim, nossa, realmente, o que fizeram comigo não foi legal. Se a pessoa não fizer isso, enquanto a pessoa estiver falando assim, não, mas eu agradeço as surras que eu levei, essa pessoa ainda não parou para olhar o tanto que ela está machucada, sabe? Ela não parou para olhar o tanto que ela está adoecida. Tão adoecida a ponto dela achar que bater num ser, né, de menos de 1,5 metros é algo válido, né? Não tem nem como então, não tem nem como se defender, né? Eu costumo fazer um exercício quando eu tô com muita raiva, porque a gente fica, né? Não tem jeito, é natural, é um sentimento, né? Quando a gente vai ganhando repertório, a gente vai vendo, a gente aprende a lidar com a raiva de forma funcional, mas a raiva é um sentimento, não existe uma forma de você não sentir raiva, né? Até porque uma pessoa que passa por essa questão de não ter os sentimentos, né? É uma pessoa que tem problemas na vida, porque a pessoa precisa de ter os sentimentos, né? A raiva, e a Elisama Santos fala isso, né? A raiva, ela que tira a gente de situações de abuso, por exemplo. Né? A raiva tem que ser, né? A raiva bem direcionada, bem organizada, é ela que faz a gente se movimentar, né? Então você precisa de sentir raiva, só que você tem que sentir raiva de uma forma funcional. E aí, quando eu sinto essa raiva que vem por alguma coisa que, né, que os meus filhos fez, principalmente a pequenininha, eu olho a mãozinha dela, sabe? Eu vejo aquela mãozinha daquele tamanhozinho, eu falo assim, gente, é tão pequenininho, né? Então, assim, não tem nem justificativa eu tratar esse serzinho tão pequenininho mal, né? E eu acho que é isso, é a gente criar essas ferramentas, né? Eu olho a mãozinha, e aí eu respiro fundo, não é fácil, né? E falo assim, vamos seguir daqui. Né, mas o sentimento vem, né? A gente só não explode. A diferença está em não explodir e não sentir, né? Porque senão entra numa questão que eu estava até discutindo isso hoje com um grupo de amigos meu, da positividade tóxica, né? Que aí você não pode. Eu lembro muito vocês já devem ter assistido Frozen, né? Uhum. E aí, pronto. A Elsa no Frozen, o que acontece com ela? Eles falam, você não pode sentir, eles não podem saber, você não pode mostrar, não é assim? E eu sempre faço essa analogia com sentimentos. À medida, enquanto ela segurou, enquanto ela não sentiu, enquanto ela não mostrou, né, aquele poder que ela tinha, que era do gelo, né, ficou incontrolável. A hora que ela fez o Let It Go lá, né, que ela falou, não, vai todo mundo saber que eu sou assim mesmo. Ela começou a aprender a controlar o poder dela. E o sentimento é igual, né? Quando a gente sente, né, e identifica o sentimento, a gente tem que aprender, né, a controlar esse sentimento e não esconder esse sentimento. Então, tudo bem sentir tristeza, tudo bem sentir raiva, tudo bem sentir qualquer coisa. Inveja, né? Vamos pegar o sentimento assim, todo mundo. Tudo bem sentir inveja, né? Porque são sentimentos, são coisas que estão dentro da gente. Independente do que a gente faça, eles estão ali. Mas aí a gente treina
para que esses sentimentos sejam né, usados de formas funcionais. Né? A questão da raiva, você organizar para você sair de uma situação onde você está sendo maltratado, por exemplo. Né? A tristeza, você sentir de onde que vem essa tristeza, o que dói, o que machuca e como que eu posso fazer. Né? A questão da inveja, se organizar para você ter, né, aquilo que causou inveja, então você se organiza, se planeja para você conquistar aquilo também. Né? Então, o problema não está no sentir, o problema está no que você faz com o sentimento que você tem. Né? É bem isso. Sabe que a Luna tá com 2 anos, que você falou, né? Vai completar 2 agora. Vai fazer 2, isso, mês que vem. E o Enzo tá com 13, que eu me surpreendi 13. hoje. Então, um adolescente já, né? Você comentou com a gente ali que você descobriu a disciplina positiva, o Enzo já tinha nascido, e, né? Você foi ao longo da educação dele para a Luna, evoluindo no teu próprio conhecimento para você poder educar eles da melhor maneira possível. Mas conta pra gente um pouquinho que você também tem um segundo desafio, que além da disciplina positiva, você também orienta as famílias por ser uma mãe atípica, de uma criança atípica. Conta um pouquinho isso. pra gente, como é essa experiência e de que maneira que você ajuda essas famílias? O Enzo, ele é autista, né? Ele foi diagnosticado com 1 ano e 11 meses, então já tem um tempinho bom que a gente está nessa caminhada, né? E aí o que eu faço, na verdade, a gente já estava conversando ali no offline, né? É trazer essa educação respeitosa, mas com esse recorte da maternidade atípica, né? Porque às vezes se a gente generaliza tudo, mas você tem que ensinar autonomia para o seu filho, mas como que a gente faz isso com uma criança que às vezes não está nem falando ainda, né? Mas você tem que, né, 0 telas, né? Agora a questão das telas é uma coisa que todo mundo está falando e realmente é nocivo, né? Não estou aqui passando pano para a tela, né? Mas como que a gente faz isso se o seu filho só se organiza quando está na tela? Então, eu gosto muito de trazer esse recorte, né, para a maternidade atípica, e por isso que a mentoria é tão importante, porque a gente pode ler livros, sim, a gente pode... Tem inúmeros conteúdos na internet, mas quando a gente busca um profissional, esse profissional ele vai sentar com você e vai ver a realidade da sua casa, a realidade da sua família, né? E aí entra muito essa questão da maternidade atípica, porque, por exemplo, né, o meu filho ele tem episódios de crise, que parece muito para quem está vendo de fora e não entende, como uma birra, mas eu sei que não é uma birra. Porque a birra, se você der, por exemplo, para a criança o que ela está fazendo birra, ela vai parar. Né? A crise não, né? E a crise vem por situações, às vezes, por exemplo, né? Hoje ele já está muito, porque tem anos de terapia também, mas quando ele era pequenininho, se caísse uma gota de água na roupa dele, era o suficiente para o meu filho entrar em crise, né? E crises severas, e crises graves, de bater a cabeça na parede. E aí, assim, né? Que criança que faz birra porque caiu uma gota de água na roupa? Nenhuma. Ela faz birra porque ela quer alguma coisa, né? Ou não quer fazer alguma coisa. Né? Então tem toda essa questão de como que eu vou lidar com uma crise, como que eu vou lidar com uma birra, como que eu vou saber a diferença de um e outro. Nossa, né? É fundamental. Então, assim, é muito importante ter esse recorte, e aí a mentoria, acho que tem essa vantagem, né, de você sentar com alguém que vai ver a situação da tua família. Porque, principalmente para nós que temos essa questão da maternidade atípica, tem muita coisa que está no livro que não dá para aplicar. Né? A questão da autonomia mesmo, com o Enzo, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Hoje ele é muito autônomo, ele faz muitas coisas, inclusive dentro de casa, ele arruma a cama, né? Ele tem essa questão de pôr a roupa dele no cesto, né? A toalha no lugar da toalha, enfim, à medida que ele vai crescendo, a gente vai ensinando. Mas isso foi uma coisa que já veio muito mais tarde. Por exemplo, a Luna, ela tem
2 anos, e ela já tem, por exemplo, essa obrigação de pôr a roupa no cesto. O Enzo só consegui fazer isso com ele com 8 ou 9 anos. Né? Então, a gente precisa de ter essa noção de que com eles é diferente. Não quer dizer que eles não vão fazer nunca, mas precisa de entender as limitações dele, né, para otimizar isso para que seja o melhor, né, sem que ele perca a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que ele aprenda as habilidades, que é o que todo pai e toda mãe quer, né, ter filhos com habilidades de vida. Isso. Eu ia falar exatamente isso, assim, o que a gente almeja para os nossos filhos está mais relacionado a de que maneira nós vamos nos adaptar, aprender e replicar, não, fazer, né, tomar ação com eles do que eles em si, porque eles vão aprender pelo exemplo mesmo, né? De que maneira que fala, mostra e conversa e ensina. Eu acho que isso é ensinar, né? Você começa pelo exemplo. Você primeiro adquire o conhecimento, trabalha ele aqui, absorve e testa. Nossa, pelo menos comigo é assim, né? Aqui em casa é assim, a todo momento a gente está conversando sobre isso, situações. Nick tá começando, o Nick demorou mais tempo para falar, agora que está começando as primeiras palavras. Eu tenho mais dificuldade ainda para entender o que ele fala, porque ele optou pelo inglês, Thalita. A gente, né, nem comentou isso contigo. Mas eu acho que é pela escola. Então, às vezes, ele está balbuciando uma palavrinha e eu tenho que tentar entender no linguajar da criança e ainda tentar entender em outro idioma, que é muito mais diferente que o que eu fui criada, né? As primeiras minhas palavras. E aí, dentro de tudo isso, ainda às vezes vem uma birra que a gente hoje está identificando que às vezes é uma necessidade que ele está tendo. Acolher, eu já consigo fazer isso com naturalidade. Então, eu já consigo... Algumas ações que eu fui aprendendo, assim, claro, que eu acho que talvez é o básico do básico, que a gente aprende com o auxílio das redes sociais, né? Então, assim, eu procuro me abaixar na altura dele, acolher. Aí ele tá bem? Tá tudo bem, filho? Tá. O que aconteceu? O que foi? Aí tento perguntar. Ainda me cuido e me policio com as minhas, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente tá correndo no tempo. Tô atrasada, tô correndo. E aí sujo a roupa. Nossa, vem aqui assim a vontade de... amor. Essa parte da roupa você realmente... eu a Gabi respiro. fica possessa, né? Eu fico assim, vamos lá, filho, vamos trocar. Mas agora nós vamos ter que ser rápido, aí invento uma história, mas assim, ainda pra mim, é natural, sabe? Não é uma coisa assim que flui, gostoso, não. Eu faço ainda pela necessidade de ser feito. E não porque sou, né, super... não porque eu incorporei isso já, não. Eu ainda faço por exercício, sabe? Isso aí não é algo que você mas também? Pode ser. Na tua casa? Pode ser. Eu acho que a maioria das coisas a gente traz da nossa história. Quase tudo, né? A gente traz da nossa infância, né? E às vezes uma coisa ou outra, e isso eu já aprendi em terapia, na verdade, porque eu também faço terapia, né? Porque até para a gente conseguir fazer esse movimento de cura e né, de entender aonde que dói, para a gente não replicar essa dor nos filhos da gente, acho que a terapia ela é fundamental. Mas eu aprendi isso, que a maioria, né, das nossas, dos padrões que a gente segue, vem muito da infância. Né? A não ser quando a pessoa sofreu um trauma muito grande depois de adulto, mas normalmente vem da infância. Porque aí também veio uma frase do Dreykus, né? O Dreykus, ele era discípulo, por assim dizer, na falta de uma palavra melhor, do Adler, né? Ele fala isso, né? Que as crianças são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Então, às vezes uma situação pequena, né, na cabeça da criança se torna algo muito, muito grave, assim, muito sério, né? E aí o trauma, às vezes a gente nem reconhece de onde, porque às vezes é uma situação tão pequenininha para a gente, né? Tão pequenininha naquele dia a dia que você não reconhece o trauma que aquilo cria.
na cabeça da criança, e ela vai perpetuando aquilo, aí só depois mesmo com uma terapia para ela entender. E às vezes não chega no motivo, né? Não, foi isso aqui que causou, né? Às vezes nem chega, né? Às vezes fica naquilo, não, veio da infância, mas eu não sei muito bem de onde, né? Sabe, você tocou num assunto que faz parte da nossa realidade, assim. Eu acho que quando a gente não tem acesso a nenhum tipo de terapia, até de autoconhecimento, ou quando você não enxerga que você precisa evoluir, precisa de ajuda de fora, você replica aquilo achando assim, não, agora eu sou um adulto, eu vou replicar porque é assim, porque eu tô vivo, porque é tudo que a gente já conversou, né? E a gente tá nesse momento também, né? O início das terapias começou contigo, e aí vieram outras terapias, hoje a gente faz coaching e continua nesse processo de ter alguns mentores em determinados pilares da nossa vida. E isso só nos traz ainda mais, assim, a situação tipo, epa, peraí, eu não sou isso aí. Ou, em outro viés, assim, não, peraí, é disso aqui que eu gosto. É isso que é assim que eu me identifico. Ah, então o autoconhecimento eu acho que é ainda o primeiro e melhor caminho, né, pra gente começar a ter, assim, uma luz, assim, tipo, peraí, quem que eu sou? Né, eu não sou, a gente fala assim, você é o resultado, né? Não, mas peraí, será? Qual que é a essência, né? A gente pode mexer, quem gosta de falar de espiritualidade, quem quer falar de fé, mas em qual que é a nossa essência, né? Do que a gente está aqui. E aí, quando você começa a remexer nisso, falar de educação é mais aconchegante. Senão a gente está só replicando, né? Então, porque você está primeiro se autoconhecendo, se autoeducando. E isso é tão respeitoso com a gente mesmo, né? No momento que a gente já está adulto, você está se autoeducando, está com ajuda, com mentores, claro, porque a gente já tem essa consciência, mas a gente está entregando pais melhores para os nossos filhos, né? Isso mexe muito com a gente, né? Falando em educação, eu me pergunto aqui, como é que fica o papel da escola? Ai, ótima pergunta. É fundamental, assim. Eu costumo falar que, na verdade, tirando o fato da gente não usar palmatória, a escola é a mesma que os pais da gente foram, né? Assim, não se mudou muito. E aí eu entro naquela questão que a gente falou lá no início, né? O mundo mudou. Hoje ninguém mais é submisso a ninguém, né? Por assim dizer. E a escola ainda tem esse papel de buscar essa submissão, né? Que às vezes é um pouco ingrato com as professoras, né? Como é que você vai manter 40 crianças, né? Dentro de sala, quietinhas, caladinhas, tendo que absorver conteúdo, né? Sendo que eles, hoje eles têm uma visão de mundo totalmente diferente, hoje eles têm acesso a telas, hoje eles têm o mundo, né, virtual ali, que é uma coisa louca e tudo, e aí é muito importante que exista esse diálogo também dentro da escola, né? É preciso que a escola faça esse movimento de também buscar essa educação respeitosa. Existe a educação respeitosa dentro da escola, né? Com o viés escolar, com as professoras, para que elas também entendam, né? Que essas crianças de hoje não são as mesmas nem ia falar 20 anos, mas de 10 anos atrás, né? Não são as mesmas, né? O mundo mudou, né? Então, é preciso equilibrar a vida real com a vida virtual, né? É um debate que está tendo muito aí dentro, eu brinco da minha bolha, né? Dessas questões dos educadores parentais, dos mentores parentais. Essa semana mesmo saiu assim, mas nós vamos proibir celular dentro de escola, sim ou não? Né? E aí entra uma questão, tudo bem, pode proibir, mas e aí? Não vai ensinar a trabalhar? Porque eles vão ter acesso a essas telas numa hora. Né? Independente da gente proibindo ou não, isso está aí. Né? Isso acontece, isso está aí. E aí são questões que é importante a gente trazer, né, para o ambiente escolar. Até porque aí entra as questões de bullying, né? Entre as questões que na nossa época nem se falava muito de bullying, né? Não existia bullying, a gente passava por aquilo,
E às vezes a pessoa não tinha nem onde falar, porque você falava em casa, eles falavam que era mimimi, né? A escola nada fazia, né? Então hoje já existe um movimento muito forte, né? Muitas escolas existe essa questão do movimento anti-bullying, né? Do cyberbullying. Então é importante que essa discussão vá também para as escolas, do ponto de vista até para os professores conseguirem ferramentas para lidar com essas crianças, né? Porque realmente eu falo isso, eu falo assim, gente, aqui em casa tem 2, tem hora que eu fico perdidinha, né? E ela que tem 40 personalidades diferentes, né? 40 crianças com educações diferentes, né? Então é preciso que se tenha ferramentas. E aí eu acho muito legal que tem algumas ferramentas muito importantes que os professores podem usar, né? Uma coisa que funciona dentro de casa e que funciona na escola. E a primeira é você trazer a criança para a discussão, né? Então, que eu já vejo muitos professores fazendo. Você vai criar regras para a escola, para a sala, e você vai chamar essas crianças para fazerem as regras com você. Né? É uma ferramenta que dá muito certo, porque o ser humano, ele tem uma necessidade, né? E aí isso é Adler que fala também, uma necessidade de se sentir pertencente a um grupo. Então, quando você traz esses alunos, né, para criar as regras junto com você, ele vai se sentir importante e pertencente. Ele, opa, a professora quer saber a minha opinião. Né? Então, chegar com essas regras prontas, e isso funciona dentro de casa também. Quando a gente tem filhos maiores, por volta assim, dos 8 anos, é fundamental fazer reunião de família. Sabe? É um momento ali de conexão. Você pode até finalizar depois com um jogo de tabuleiro, uma coisa bem offline, assim, né? Um momento bem offline com as crianças, mas que tem essa reunião de família bem organizada. Né? E aí eu tenho famílias que tem um papelzinho na geladeira, e aí cada um escreve o tema do que gostaria de trazer para a reunião de família, sim. Né? Então, desde coisas pequenas. A minha irmã, né, sei lá, minha irmã está pegando a minha roupa, então ela coloca lá, né, minha irmã está pegando, para trazer isso para a reunião de família. E aí a gente sempre começa a reunião, né, relembrando a questão da comunicação não violenta, né, para não ter agressão, para fluir aquilo ali, né, e aí se faz essa discussão e tenta se chegar em acordos ali, né, então isso é fazer com que as crianças se sintam pertencentes àquele ambiente, né, a minha mãe pegou a minha opinião para saber se eu quero, sei lá, varrer a casa ou lavar o banheiro, por exemplo, né, a criança ela se sente importante com isso, né? E a gente está criando ali tanto a questão da autonomia, né, do trabalho doméstico que precisa de ser feito, e é importante que a criança participe e interaja para crescer um adulto funcional, né, que é o básico, e tem todo um trabalho por trás, né, sentimental, emocional sendo feito, onde essa criança ela está ganhando segurança de expor o que ela pensa, né? Ganhando repertório para falar de forma educada com as pessoas, né? Tá aprendendo também a ouvir, né? O que está fazendo de errado, mas de uma forma também respeitosa, porque sempre tem o respeito ali. Então, assim, todo mundo sai ganhando. Né? É fácil? Não é fácil. Porque ia ser muito fácil se a gente tivesse só a missão de educar crianças, né? Seria perfeito. Mas nós temos toda uma vida por fora, além de educar crianças, né? Mas é preciso que a gente tenha as ferramentas, que a gente conheça, né? Eu falo sempre que a gente tem que conhecer o correto e fazer o possível. E tentar, né, trazer esse dia a dia, dentro do dia a dia corrido, trazer essas ferramentas, trazer isso que a gente, né, aprendeu para os nossos filhos. Né? É muito importante, porque quando a gente vê o avanço, né, assim, a quantidade de coisas que estão sendo aprendidas,
a gente vê que vale a pena, né? A gente vê que vale a pena. E aí, por exemplo, eu vejo os meus filhos, né? O Enzo, mesmo com a questão do autismo, você vê a quantidade de coisa, ele é uma criança extremamente cooperante. Todo lugar que eu vou, todo mundo elogia, os terapeutas elogiam, na escola elogia, né? E aí eu costumo falar assim, nossa, mas você tem sorte, né? Eu falo, a sorte é muito trabalho. Tem muito trabalho. É muito legal que quando dá errado, a culpa é nossa, mas quando dá certo é sorte. Então, assim, é muito gostoso da gente colher, sabe? A gente fica, assim, se sentindo orgulhoso quando a gente vê que o nosso filho é querido nos lugares que ele vai, né? A gente vê que o nosso filho tá se desenvolvendo, mesmo tendo as limitações dele, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo, ele é um ser humano gostável, né? É muito importante isso. E eu acho que vale a pena. Quando a gente chega nesse ponto, que a gente começa a enxergar que está valendo a pena, né? Aí pronto, aí é só alegria, né? Certeza. Essa questão do pertencimento, eu não tinha noção da importância disso até nesse momento eu estou lendo Brené Brown, né? Eu não lembro o título dela. Você lembra? Não, né? Não. Esqueci. Se eu lembrar, eu deixo aqui na legenda para o pessoal. É um livro incrível e ela fala muito sobre o pertencimento e a importância. Então, eu vou voltar a bater nessa tecla de que os pais precisam ter conhecimento. Os pais precisam se melhorar, não sei se é a palavra, mas assim, a gente precisa de upgrade. A gente precisa de upgrade mesmo, sabe? A gente tá ficando mais velho, mas a gente tem que se atualizar, né? O upgrade é a atualização, porque as escolas já tem, né, Thalita? A gente sabe que já existem escolas com didática diferente, com conceitos. A gente falou da Montessori aqui, mas a gente sabe que tem a Waldorf, tem outras escolas que era uma assim que eu, de amor de paixão, eu queria muito que o Nicola pudesse estudar numa Waldorf, mas aqui não foi possível. O máximo que a gente chegou aqui foi perto de uma Montessoriana, mas é tão longe da nossa casa que inviabiliza todo o processo, assim, né, de deslocamento e tudo. Mas, claro, hoje a gente é grato, assim, pela escola que ele se desenvolve bem, mas a gente sabe que o trabalho maior é dentro de casa, porque aí é o que você falou, a gente percebe as atitudes quando ele sai, né, ele vem com muita bagagem, porque ele passa muitas horas na escola, ele vem com muita bagagem, mas eu moldo em casa, a gente passa por isso, assim, o que pode realmente, o que não pode, porque vem com características de outras crianças também, a gente percebe vocabulário, né, então a gente vai moldando, e eu acho que esse é o trabalho da família, né, de quem está envolvido, às vezes quem é mãe sozinha, ou pai sozinho, mas assim, é o trabalho do educador que está ali próximo, e vamos mentalizar que realmente a gente tem um upgrade nas escolas, né, porque isso vai ampliar conhecimento e levar informação para muita gente. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas eu acho que se a gente começa de família em família, como você falou, né, Thalita, no começo, eu acho que esse é o caminho, né? O projeto do podcast aqui, ele é um trabalho mais de coração em coração. Hoje a gente sabe que ao longo do trabalho, da audiência, do crescimento, o algoritmo entende, vem monetização, a gente sabe que isso aqui acaba um dia se tornando um grande negócio. Mas por trás de grandes negócios tem sempre um conceito, tem sempre valores, que é levar a informação do jeito certo e possibilitar que mais pessoas com informação do bem venham trazer esse tipo de conteúdo, né? A gente é muito agradecido a vocês, porque vocês compartilham o conhecimento de vocês aqui. E antes da gente chegar aqui, eu sei que, né, a gente já está chegando no finalzinho, mas antes da gente encerrar, eu queria, assim, para a gente, não sei se um resumo ou novas dicas que você queira dar, fica à vontade, mas assim, deixa uma mensagem para o pessoal, talvez até assim, que eu separei assim, ó, quais são 5 hábitos ou alguns hábitos importantes que os pais que querem ter sucesso na promoção da educação positiva, por exemplo. Quem quer? Tá. Que eu gosto muito de dar algumas dicas de coisas simples, sabe? Porque eu acho que a pessoa tem que ter, pelo menos, até ela buscar, até ela fazer um curso, até ela se aprofundar,
e aí entrar numa conexão verdadeira, porque o segredo é esse, a gente criar conexão com o filho da gente, né, que quando a gente cria conexão, isso aí que você falou, mas eu ainda não faço de forma automática, mas eu ainda preciso de pensar, quando a gente cria essa conexão, isso se torna de forma natural, né, o segredo é esse, é criar a conexão. Mas a pessoa fala assim, tá, mas eu tô aqui, eu quero mudar, eu entendi, não tá fazendo bem, o que que eu posso fazer? Então, tem sempre algumas diquinhas que eu acho que dá para a gente começar a pôr na casa da gente, e sempre são coisas que eu sempre deixo nas primeiras mentorias, assim, né, para as pessoas poderem aplicar, e aí já ver alguma mudança, né, até se animar mais com o processo e continuar, né, querendo melhorar e evoluir. Então, trabalhar a comunicação não violenta, né, que a gente já falou bastante aqui, estabelecer limites claros e consistentes, eu acho que é fundamental, né, então você chegar para o seu filho, né, nem que seja um quadro de regrinhas, chamar ele para fazer junto, isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente não pode fazer, isso tem que ser feito assim, né, o que que você acha, pode pedir opinião, se for uma criança acima dos 3 anos, pede opinião, se não for muito dentro do que você, né, pensou, você pode ir direcionando aquilo, mas às vezes eles surpreendem, às vezes eles entendem melhor, mais rápido que a gente, né, as coisas. E reforço positivo. Aí quem fala é a Temple Grandin, né, que é uma autista adulta, e eu gosto muito, ela fala assim que a gente tem que focar muito mais nas coisas que a criança sabe fazer do que nas coisas que ela não sabe. Então, sempre focar no reforço positivo, né? Então, reconhecer o esforço, né? Então, que legal que você está calçando o seu tênis sozinha, né? Se você precisar de ajuda, a mamãe está aqui, mas você está fazendo um excelente trabalho, né? Focar no que a criança já está fazendo, aquela autonomia de pegar e calçar o tênis sozinho, nossa, que legal, não vai ficar perfeito da primeira vez, o nó não vai ficar, né? Ainda mais que dar nó em sapato é uma coisa bem difícil. Eu conheço pessoas adultas que não sabem fazer isso até hoje. Então, assim, então a gente reconhecer o esforço daquela criança. Eu acho que é fundamental, sabe? Reconhecer o bom trabalho que está sendo feito ali, e mesmo se não estiver muito bom, reconhecer o esforço que ela está empenhando naquilo, né? E aí tem a questão da pausa positiva também. Eu acho que a pausa positiva é o segredo para a gente não explodir, sabe? Isso que você falou, que você já faz, né? De forma intuitiva. Você para, você sente o grito vindo, você sente o grito vindo, mas você não grita, né? Você para, respira, para dizer, vamos fazer desse jeito, né? Então, essa pausa positiva é muito importante, né? Contar até 10 antes de tomar uma decisão com os filhos da gente é muito importante, e eles estão enxergando isso. E é muito bonitinho quando eles começam a replicar isso, sabe? Eles também respirar fundo, e antes de fazer alguma coisa, é muito legal. E outra coisa que eu acho muito importante da gente passar são escolhas limitadas, porque aí você está dando para a criança opção, mas de uma maneira que esteja dentro, né, do que você precisa que aquela criança faça. Ela vai se sentir importante, ela vai se sentir que está escolhendo, e você vai estar cumprindo o teu objetivo, né? Por exemplo, um exemplo que eu costumo dar, que é muito clássico: tá frio lá fora, né? Você precisa de pôr um casaco. Né? Qual casaco que você vai querer colocar, o verde ou o azul? Né? Então, não pôr o casaco não é opção. Né? Qual casaco que você vai pôr, o verde ou o azul? Então, são coisas muito importantes que a gente vai fazendo nesse dia a dia, e isso é o básico do básico, sabe? É só para deixar as pessoas assim com algumas ferramentas, né? Para elas entenderem que existe um caminho que não seja o autoritário, onde a criança não tem vez nem voz de nada, e nem o permissivo, né, onde a criança pode sair fazendo de tudo sem consequências. E um último, assim, eu acho que é importante, que aí é esse que começa a criar essa conexão com os filhos da gente, é a gente validar os sentimentos deles. Então, mesmo na birra, mesmo naquela situação mais caótica, você vai respirar, fazer a pausa, né, positiva, e vai falar assim: eu entendo que você está bravo,
Eu entendo. E aí você nomeia o sentimento para ela, porque às vezes ela ainda não sabe, né? Isso, eu nomeio. Então, eu entendo que você está frustrado. Você quer comprar o dinossauro, mas não está nos nossos planos comprar o dinossauro. Então, eu entendo a sua frustração, né? Mas nós temos planejamentos na nossa casa. E aí, de uma forma muito simples, depende muito da idade da criança, né? Eu até deixei no meu Instagram uma coisa que aconteceu semana passada com a nossa filha. A gente foi no shopping, ela tem 2 anos, só para, né, lembrar. E aí a gente chegou no shopping, no quiosque do shopping, tinha uma loja de bonequinhas de pano, a coisa mais fofa do mundo. Eu fiquei com vontade de levar uma para mim. E aí ela pegou a bonequinha, abraçou e falou assim, ai, o bebê, querer levar o bebê para casa, né? Só que não estava nos planos comprar uma boneca. E aí o Thiago, né, o meu marido, ele foi muito esperto, assim, porque eu já fiquei com o coração mole, né? Eu sou mais molenga. Eu fiquei com o coração mole. Também, né? Até porque eu queria uma também. O Thiago abaixou, né, no nível dela, então é uma das coisas que a gente sempre fala, colocar-se no nível da criança, e falou assim, eu sei que você gostou da boneca, mas ela mora aqui no shopping. Uau, que legal. Ela mora aqui no shopping, né? Então ela tem que ficar aqui, na casa dela, dá um abraço na boneca. A Luna abraçou a boneca e colocou a boneca no boneco. Sem uma birra, sem um choro, sem um nada. Deu tchau com a boneca e a gente seguiu. Sabe? Assim, é lógico que quando ela tiver 5, 6, 7 anos, eu posso falar de planejamento financeiro, né? Tem outras ferramentas que eu posso aplicar. Olha, filha, esse mês nós não temos, né, dinheiro para comprar essa boneca. Se você gostou muito dela, a gente compra no seu aniversário. Né? Hoje nós não vamos. A gente se planeja para comprar a boneca. Então, assim, com a idade, a gente vai dando, né? A gente vai aumentando essa conversa, mas quando é muito pequenininha, a gente vai no lúdico mesmo. O objetivo era ela não levar a boneca da maneira mais respeitosa possível. E a gente conseguiu, contando a historinha. Né? Então, validar aquele sentimento. A gente entendeu que ela queria muito, né? Mas ao invés de simplesmente, não vai levar a boneca, não. Que coisa, falei com você para não levar, não vai levar, não é seu aniversário. Né? O Thiago contou a historinha que a boneca mora no shopping. Resolveu a situação. Todo mundo saiu de lá feliz. Nesses momentos, hoje que eu percebo que ali são embutidas as crenças, né? Por exemplo, não, a mãe não tem dinheiro para levar hoje. Não pode comprar. A gente não pode comprar isso. E ali a criança já começa a absorver, e aí depois vem os resultados como adulto, e aí a gente vai trabalhar isso na terapia depois, né? Porque, exatamente. Meu Deus do céu, é tão mais simples. E eu sei, eu tenho a consciência que a gente está tentando fazer o nosso melhor e ainda vai cometer erros, né? Mas que sejam menores e que eles não precisem de tanta terapia depois para ressignificar tudo isso. A gente vai ser tema de terapia dos filhos da gente, não se iluda. por melhor que o nosso trabalho seja, né? A gente está indo lá. Agora está tudo aqui registrado. Quando eles quiserem entender o porquê que a gente fez isso, é só eles assistirem. Até lá o YouTube vai existir. A gente vai ser tema de terapia, não tem jeito. Mas a questão é o que você falou, é minimizar. Né, fazer com que seja menos, né, que seja menos horas de terapia os pais envolvidos nisso daí. Né? Ali, a gente tá falando de filho, de criança, mas vamos falar da gente quando criança um pouquinho? Vamos fazer uma reflexão? A gente gosta de trazer essa reflexão aqui no finalzinho do nosso bate-papo para o nosso convidado. Eu sei que você já conhece essa experiência, mas compartilha e registra aqui para você. Se você tivesse a oportunidade de olhar para a Thalita quando criança e falar para aquela menina com a experiência que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, o que você falaria para você, criança? Olha, eu falaria uma frase que eu ouvi esses dias. Assim, você é suficiente do jeito que você é. Você é suficiente do jeito que você é. Né, que é o que a gente estava conversando também no offline, a gente nunca acha que a gente está suficiente, a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, e às vezes a gente não sai do lugar
porque a gente não se acha suficiente, né? E a gente é suficiente do jeito que a gente é. Começa por aí. Essa é a base. É. Isso aí. É tão gostoso trazer essas reflexões, né? Thali, como é que o pessoal te encontra? Deixa teu arroba aqui. Então, aí eu tenho um perfil no Instagram, né? É o arroba Thalita de Ferreira. É o Thalita com TH de Ferreira. E aí tem o perfil lá no Instagram. O pessoal que quiser entrar em contato contigo, conhecer teu trabalho, as famílias que precisam, pode mandar um direct para ti? Então, lá no Instagram tem o link para o WhatsApp, e aí pode conversar direto comigo. Tá bom. Bom, amor, mais um episódio incrível que a gente traz para nossa vida, para nossa audiência também. Como é que o pessoal te encontra? @André Coelho 1 e no LinkedIn André Coelho. Quem quiser me encontrar é só vir aqui, gente. A gente está toda semana aqui nesse podcast maravilhoso que está preenchendo a nossa vida, ainda está deixando mais colorida, trazendo amigos que a gente não revia há muito tempo, trazendo pessoas novas para o nosso dia a dia, né, amor? A gente está se tornando pais melhores. A gente está participando desse movimento mesmo, né, Thalita, de mudança, de trazer as pessoas para uma consciência, né, e autoconhecimento. Que por mais as pessoas podem achar que o autoconhecimento está batido, eu acho que agora ele está mais em alta do que tudo, né? Depois desse ciclo que a gente passou aí nessa época de pandemia, as pessoas estão voltando a olhar para si, né? Dar mais valor para o que pensam, para o que comem, de como vivem. E aí, o que reflete isso lá no trabalho, nas convivências, né? Nos relacionamentos. Nos filhos. E nos filhos. Não adianta, vai voltar sempre, né? Nunca se falou tanto em saúde mental, né? Depois da pandemia. Com certeza. Que bom. Gente, obrigado, Thalita, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Esse aqui foi mais um episódio incrível e obrigado. Nos vemos mais no próximo episódio. Até Tchau, mais. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau. Tchau.